E aí, meus bidos Marvels! Bom, galera, hoje eu vou comentar sobre um encadernado, uma história que marcou a época ali da Marvel, né? Muito antes de Desafio Infinito, de Guerras Infinitas e os carambas, veio a morte do Capitão Marvel, um personagem que era muito importante na época e que é um dos personagens que se manteve morto até os dias de hoje, né? Um dos únicos. Então é um quadrinho assim que ele tem a sua determinada importância. E eu fui comprar essa edição porque ela simplesmente ficou muito barata, sabe? Eu não conhecia nada do Capitão Marvel, eu conheci ele nessa edição praticamente. E eu vou explicar de como essa edição conseguiu ser tão boa a ponto de eu gostar do personagem, me identificar com ele e ao mesmo tempo sentir, me emocionar pela morte dele. Então vamos comentar sobre a morte do Capitão Marvel. Bom, galera, este é um encadernado bem simples, você pode ver que ele é fininho, assim por assim dizer, né? Ele tem umas 130, 132 páginas e ele compila 4 histórias. Ele compila Capitão Marvel 34, que é uma história onde aparece o vilão Nitro, o Capitão Marvel enfrenta esse vilão e ali no final ele acaba sendo exposto a um gás, a um produto ali que vai fazer com que bem no futuro ele tenha o câncer. Depois temos duas histórias intituladas Marvel Spotlight 1 e 2, onde tem uma pequena história ali do Capitão Marvel enfrentando uma liga de vilões ali que estão com raiva pelo Capitão Marvel ter derrotado, ter matado o Thanos, o que eu fiquei muito chocado porque eu não sabia que o Thanos já havia morrido dessa forma nos quadrinhos e tinha voltado à vida sei lá como depois, porque aqui isso não importa, né? Só mostra que ele matou o Thanos. E tem certos vilões bravos com isso e querem matar o Capitão Marvel. Ele enfrenta todo um time ali. E eu acho incrível porque nessa HQ tem um baita momento ali de heroísmo do personagem, onde ele parece que ele vai se sacrificar pra derrotar aquilo, sabe? Como se fosse o último grande ato heróico do personagem. Então isso ficou muito legal na edição, porque pós isso a gente tem a história da morte do Capitão Marvel, que é uma morte bem mais simples, né? Não é uma morte heróica, é uma morte com um câncer, com algo que a gente está acostumado, né? Seres humanos, pessoas, a realidade. Então eu achei isso muito interessante, já que no Spotlight tem realmente uma grande batalha, um grande ato heróico, onde ele poderia morrer ali e ser muito legal. Mas eles trazem não algo onde todos os personagens da Marvel, num geral, se preparam para a morte de um grande herói. Isso é genial, é muito legal e é muito bem explorado durante a edição. Então ele compila essas 4 histórias e bem no finalzinho você só tem um pequeno crédito na verdade, né? Onde eles comentam sobre as principais pessoas, né, da história. E aqui alguns produtos que você pode comprar, tá ligado? É um baita de um patrocínio no final. Não tem nada demais, tem essa capa preta aqui, tanto aqui no começo quanto no final, e de resto é a história onde tanto Capitão Marvel 34 quanto a morte de Capitão Marvel são escritas pelo Jim Starlin, o homem que criou o Thanos. Então ele sabe como manipular algo cósmico, sabe? Eu acredito que ele tem uma forma ali de escrever um pouco passada, um pouco anos 80, né? É um estilo da época que não tem o que criticar porque era bom pra época, hoje já é um pouquinho passado, mas ele ainda trata de uma forma que você lê aquilo, você pensa que tá um pouco cansativo, mas ainda assim você não vê uma outra maneira de que aquilo não pudesse estar lá, sabe? Nossa, isso daqui não precisava estar aqui. Eu não consegui ler e pensar, não, isso não podia faltar, sabe? Isso tinha que estar aqui na história. Então eu gostei muito disso, porque ele tanto explica algumas coisas sobre o personagem, sobre o que está acontecendo no momento caso você esteja perdido, como também ele tem os diálogos ali que são todos facilmente fluidos. Temos como outro roteirista para Marvel Spotlight 1 e 2, o Doug Manchin. Eu não sei como falar o nome dele. Mas de qualquer forma, eu acredito que o roteiro dele ainda assim seja um pouquinho mais passado, por mais que ele consiga desenvolver muito bem o aspecto cósmico, porque, cara, acontece muita coisa nesse Marvel Spotlight e eu tava muito perdido em um dado momento. Depois eu comecei a entender o que estava acontecendo e aí aos poucos foi me pegando e aí no final eu já estava super empolgado com o que estava acontecendo. Então eu acho que ele pode
fazer você se perder um pouco no começo, mas ele consegue te equilibrar para o final da história em si, a história toda, né? De qualquer forma, para os desenhos de Capitão Marvel 34 e a morte do Capitão Marvel, ainda temos o Jim Starlin, o mesmo cara que escreveu foi o mesmo cara que desenhou. O cara é zica, né? E para os desenhos de Marvel Spotlight, temos o Pat Broderick. Ele, por mim, manda muito bem. Eu acho que os dois desenhos estão bem equilibrados. Os dois desenhos, sabe, eles convergem entre si. Eles são muito parecidos e são muito aquela cara dos anos 80. São muito bons de se ver, sabe? Eu acho que traz uma certa nostalgia que eu sempre gosto de anos 80. Então, é um desenho que não tem o que reclamar. É aquele desenho que parece uma animação e que é antigo e que não tem como não gostar e não se sentir fluido, não entrar na história, sabe? Eu até acho que o Pat Broderick faz um bom trabalho, porque o próprio roteiro do Doug, né, o cara que escreve o Marvel Spotlight, tem um momento ali que meio que dá um perdido, porque aparecem as falas de determinados personagens que não estão aparecendo, e você buga em que momento eles vão aparecer ou algo do tipo. E os desenhos do Pat ajudam, sabe, a te enquadrar no momento, a você entrar ali na história em determinado acontecimento, porque meio que os vilões estão aparecendo, mas você não está vendo eles, sabe? E o desenho consegue te guiar isso se você prestar muita atenção, porque, cara, eu tava lendo meio jogado e eu não tava pegando isso, aí quando eu voltei umas páginas, aí eu, entendi o que tá acontecendo. Então, os desenhos ajudaram muito para a história do Doug. Enfim, eu acredito que todas as histórias aqui são importantes. O Capitão Marvel 34, ele apresenta um Nitro, ele tem um vilão ali, tem uma batalha legal, e eu acredito que boa parte dele apresenta pra você uma vida do Capitão Marvel, sabe? O que ele tá passando, o fato dele viver dentro do corpo do Rick e os dois terem uma vida ali meio dividida, como se fosse Hulk e Bruce Banner, só que conversando entre si, sabe? Eles dialogam, e isso eu achei muito legal, eu achei muito interessante porque eu não sabia dessa vida do Capitão Marvel, e isso caiu de paraquedas, eu não sabia como funcionava, eu achei isso estranho, mas o legal dessa edição é que ela funciona muito bem, tanto pra quem conhece como pra quem não conhece, sabe por quê? Porque você vai ler, você pode bugar um pouco em relação ao corpo do Capitão Marvel estar meio que dentro do corpo do Rick, que é uma outra pessoa, outra personalidade, nasceu, sabe, sozinho, sem o Capitão Marvel. E aí, eu acho legal, porque quando chega na edição da morte do Capitão Marvel, o Capitão Marvel, ele quer se despedir, né? Ele sabe que o câncer tá com ele e ele quer gravar a vida dele, assim, pra ajudar as pessoas a saberem quem ele foi, sabe? Uma autobiografia. E isso acaba ajudando muito, porque ele conta praticamente as coisas mais importantes da vida dele. Tanto como ele conheceu o Rick, como eles acabaram dividindo o mesmo corpo e como eles acabam não dividindo mais o mesmo corpo. Porque no Capitão Marvel 34, eles estão dividindo o mesmo corpo, eles trabalham juntos, como se fosse o Bruce Banner virando o Hulk. Mas quando você chega no Marvel Spotlight, os dois estão um do lado do outro, eles não estão mais com os corpos convergindo. Não, eles estão ajudando um ao outro e você não sabe por que o Rick tá ali, já que ele é um humano, porém ele é inteligente, então eu acredito que esse seja o motivo pra ele estar ali. E aí eles entram numa aventura espacial. Então eu acho isso muito legal, o fato de que você vê uma passagem da vida do Capitão Marvel, depois você vê outra passagem, e aí você chega na última edição dele, onde ele resume essa história e você entende tudo que você leu anteriormente. Os poderes do Capitão Marvel não são tão explicados, você só aceita que ele é super poderoso, o que eu achei muito legal, e eu acho que nas 3 edições que ele aparece sem ser a morte dele, você consegue gostar do personagem em pouco tempo, sabe? Você sente o que o personagem sente, você entende ele, você percebe que ele é quase um aspecto de Superman, assim, né? Por ele ser muito poderoso, mas ele ter um amor muito grande pelas pessoas em si, em geral. Então eu achei isso muito legal. E aí, quando você chega na morte do Capitão Marvel, cara, eu fiquei impactado. Eu conheci o personagem aqui, praticamente, gostei dele praticamente aqui. Não tem nada a ver com o filme da Capitã Marvel, meu Deus. Cara, essa edição dá um pau no filme da Capitã Marvel, por assim dizer. E sim, não é nem a Capitã Marvel, mas a Carol Danvers faz uma pequena participação e eu já achei muito legal, porque era uma pequena participação, ela nem é a Capitã Marvel ainda, mas você já, sabe, aquece o coração, assim. De qualquer forma, a morte do Capitão Marvel é muito boa, porque começa com ele resumindo a vida dele, ele dá uma pausa nisso e aí ele conta que ele tem câncer. E aí, cara, o universo, os heróis, as coisas intergalácticas fazem de tudo pra com que tenha como derrotar esse câncer, como acabar com isso. Então isso é uma sacada muito legal, porque eles tentam fazer tudo isso, só que o Capitão Marvel já aceitou o fardo, sabe, a morte que ele vai ter. E aí ele tenta contar isso para as pessoas mais importantes da vida dele, o Rick, a Elysius, que é a mulher, o amor da vida dele, né? E aí os Vingadores, pessoas com quem ele trabalhou, sabe? Então eu acho que isso é muito legal, porque ele conta, as pessoas ficam tristes, cada um reage de uma forma diferente, e aí
ele volta pra terminar a autobiografia dele, você entende todo o contexto do personagem, eu acho que isso ajuda pra um caramba. E aí, cara, quando ele tá realmente no leito de morte, você vê todos os heróis ali, você sente um impacto, você pode ter conhecido o personagem nessa edição, mas você sente que ele é um baita de um personagem, sabe? Você sente o poder, a aura que ele transmite, assim por se dizer. Tem um momento que, cara, você sabe que eu sou fã do Homem-Aranha e o Homem-Aranha me pega. Cara, tem um momento que o Homem-Aranha ali, ele ficou mal de uma determinada maneira, diferente dos outros heróis, que, cara, aquilo quase me emocionou, a lágrima veio assim pro olho, eu senti um impacto, sabe? Mas, de verdade, a lágrima realmente pegou mesmo quando teve um último encontro ali do Rick com o Capitão Marvel. Porque, cara, esse é o lance. Você pode pensar o que quiser que vai ter uma outra forma. Cara, essa edição é a morte do Capitão Marvel. O spoiler tá na capa. Isso vai acontecer uma hora ou outra. O lance é a preparação para isso, é como vai acontecer. E é lindo, é emocionante. Você se sente ali junto com os personagens. E aí quando acontece, ele tem meio que uma passagem pra aceitar isso. E é tão forte, é tão pesado. Cara, nossa, os diálogos me impactaram muito. Os diálogos do Jim Starlin são muito fortes. Eu acredito que do Capitão Marvel 34 pra morte do Capitão Marvel, ele evolui de uma forma muito grande. E são só diálogos pesados, fortes, que te batem no peito, assim. E tem determinadas falas que até falam com a gente, com qualquer pessoa. O medo da morte em si que todos nós podemos sentir, sabe? E o quanto temos que aceitar isso. E, nossa, tem toda uma metáfora em relação a isso no quadrinho. E ela é tão lindo, principalmente em especial o momento ali com a morte e o Thanos. A hora que o Capitão Marvel passa a mão assim na frente da cara da morte, se você leu esse quadrinho, você entende o peso dessa cena. Eu recomendo muito essa edição, ela é muito forte, ela é muito pesada. E olhe pra mim, eu sou um cara que não conhecia nada do Capitão Marvel, eu comprei essa edição porque ela ficou uns 25 conto, o que vale a pena. E ela é muito forte, eu gostei de ter lido ela, eu senti o impacto dela e eu falei, caraca, que bom que eu tenho ela. Eu não sei se diria que, nossa, clássicos Marvel, né? Porque tem gente que também que discute que a Marvel não tem clássicos, eu discordo disso. Mas eu acho que ela é algo que todo mundo deveria ler, assim. Eu acho que ela é muito forte, eu acho que ela tem um impacto, talvez não tão grande quanto, mas pelo menos de um nível próximo à morte da Gwen Stacy com o Homem-Aranha. Eu falo isso e vocês podem pensar, não, só porque ele é fã do Homem-Aranha. Não, é porque a morte da Gwen Stacy realmente foi uma era diferente pros quadrinhos, não só a Marvel como a DC. Então não venham com essa, tá ligado? De qualquer maneira, é uma leitura rápida. A capa, cara, Panini tem vezes que ela manda mal, tem vezes que ela manda bem. E vocês sabem, se vocês verem os meus vídeos, vocês sabem que eu adoro essas capas foscas, deliciosas, sei lá como é que fala. Elas lisas, maravilhosas e cheirosas. Então, eu recomendo pra caramba essa edição. Ela é muito pesada, ela é muito forte. E se você não leu, corra atrás para ler, que vale a pena e tá fácil de se achar. Se você já leu A Morte do Capitão Marvel, comente aí o que você acha deste quadrinho, como é que foi o impacto para você dessa história, e o que você acha do Capitão Marvel em si como herói, se você leu outras edições dele, que você acha que eu possa gostar, porque hoje em dia você só acha uns retornos de mentira do personagem pós essa história, né? Então é isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, falou!